O mapa astral do Brasil. Você sabia que os países eles têm mapa astral? Pois é, eles têm sim. E a gente vai falar aqui justamente sobre o mapa astral do Brasil e vamos comentar um pouquinho de algumas controvérsias a respeito desse possível mapa. Antes, dá uma olhadinha na nossa vinheta. 7 de setembro de 1822, entre 16 e 17 horas. É o horário estimado em que Dom Pedro I, nas margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, ele deu um grito decretando que o Brasil, a partir daquele momento, estaria desligado dos poderes de Portugal. Sabe que existe uma série de controvérsias sobre a independência do Brasil, sobre a figura de Dom Pedro I, mas nós não vamos abordar isso e vamos falar do mapa astral, que o mapa astral em si já tem controvérsias o suficiente, né? Então nós vamos ter, assim, Sol em Virgem, fechado, Sol em Virgem. Eu sei que muitas vezes a pessoa questiona esse Sol em Virgem, mas eu já vou falar um pouco sobre isso. Ascendente em Aquário ou Peixes, dependendo do horário, de 16 a 17 horas, pode ser um ou outro. No modo geral, os astrólogos consideram o Brasil com ascendente aquariano. E eu sou partidário disso. Por quê? Porque o mapa astral, onde você coloca o ascendente como aquário, ele funciona muito bem para o Brasil em termos de predição, em termos de fatos, e até mesmo se a gente for fazer análise. É óbvio que nessas controvérsias com peixes, você encontra argumentos para tentar justificar esse ascendente pisciano. Lua em Gêmeos, detalhe, a Lua no mapa, quando a gente está falando no mapa de um país, a Lua ela significa de uma forma bem forte o povo, tá? E essa Lua em Gêmeos cai assim como uma lua, ou uma luva para o povo brasileiro, né? Lua em Gêmeos na casa 4, Mercúrio em Virgem, a mente brasileira também é virginiana, Urano conjunto a Netuno, Plutão em Áries e Saturno na casa 3. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre por que eu entendo que o ascendente do Brasil é Aquário. Eu entendo que o ascendente do Brasil é Aquário pela própria frase que o nosso ex-imperador, né, o primeiro imperador do Brasil, ele soltou lá no momento, né, independência ou morte. A palavra independência, ela remete muito a Aquário, né? E você pode falar assim, mas ou morte? O morte tem muito a ver com um meio do céu. Se você tem um ascendente em Aquário, o meio do céu vai ser Escorpião. Então, esse ângulo entre Aquário e Escorpião, ele retrata muito assim a frase proferida pelo Dom Pedro I, né? Que é independência, Aquário, e o meio do céu, Escorpião, independência ou morte, né? Outra característica aquariana que eu acho que o brasileiro ele é muito presente na internet, é um dos povos que mais causam na internet, e de uma maneira bastante, vamos dizer assim, sarcástica, né? Uma maneira assim, muitas vezes assim, brincalhona, mas no sentido de ser sarcástico mesmo. O brasileiro é muito conhecido pela forma que ele se comunica por meio de memes, né, dentro da internet. Eu sei que às vezes você pode atribuir isso por uma coisa a ver com peixes, né? Porque peixes tem essa questão do mimetismo, o meme tem muito a ver com isso também, mas eu acho que isso tem muito a ver. Outra coisa é o fato do Brasil ser visto pela gente mesmo e lá fora por muito tempo como sendo o país do futuro, né? E Aquário remete a essa coisa, né? O vir a ser. Né? Aquário tem muita coisa de procurar o futuro. Então eu acho que tem bastante isso. Você pode pensar assim, mas por que o mapa astral do Brasil não é referente à proclamação da República? Porque o mapa, você tomando como da independência, funciona mais do que da proclamação da República. E por falar em proclamação da República, se você olha na nossa bandeira atual, que foi criado lá em meados foi uma consequência, né, da proclamação da República, ele tem como frase ordem e progresso. Né? Essa frase ordem e progresso, o ordem tem tudo a ver com virgem.
porque é uma ambição do signo de Virgem é ter as coisas em ordem, organizadas, né? Tudo classificado, organizado. E progresso remete muito a Aquário, né? Que é essa busca do futuro, a crença de que no futuro você tem progresso, e o progresso é uma coisa tipicamente do futuro. Então, eu acredito que isso reforça muito a ideia do Brasil como sendo uma nação de ascendente aquário. Outra coisa que eu acho muito importante estar falando aqui, que tem gente que às vezes contesta, assim, como o Brasil só em virgem, porque a gente sabe que a gente sofre de uma baixa autoestima, né? E a baixa autoestima é uma coisa, uma vivência, vamos dizer assim, negativa que pode acontecer com o signo de Virgem, porque Virgem é muito crítico, e ao ser muito crítico, às vezes ele fica com a sua autoestima meio abalada, porque ele se critica a si próprio. Então isso é uma característica virginiana, que eu acho que é bem presente desse sol no nosso país. Outra coisa também é que o brasileiro não tem noção, justamente por a sua baixa autoestima, é a questão do SUS. O SUS, com seus defeitos e qualidade, ele é algo muito raro a nível mundial. Essa preocupação com a saúde. Então, é algo bem típico de um sol em virgem. É um país que tem uma preocupação muito grande com a saúde pública. Pode até muitas vezes não funcionar direito, mas pela escala com que o SUS trabalha, ele é uma experiência super bem sucedida e que marca demais o caráter do Brasil, né? Então, um sol em virgem, essa ligação com a saúde pública. Uma outra coisa interessante que tem que falar sobre o mapa astral, onde fala essa coisa, se o Brasil ele é ascendente em peixes, se ele é ascendente em aquário, a coisa fica muito difícil você delimitar, porque o Brasil, coincidentemente no seu mapa, ele tem uma conjunção de Urano e Netuno, ou seja, os regentes modernos de Aquário e de Peixes estão conjuntos. E quando isso acontece, existe uma fusão de características, né? Então isso acaba muitas vezes dificultando a encontrar de fato, assim, com certeza, ver esse ascendente, né? Porque esse Urano conjunto a Netuno acaba, de certo modo, interferindo, né? Plutão em Áries, Plutão aqui ele rege as riquezas, em Áries, então ele torna a coisa meio que voltado para uma coisa meio egoísta, né? Então essa configuração Plutão em Áries, ela ajuda a gente a entender porque o país ele tem uma dificuldade de fazer a sua divisão de riqueza, onde tem uma concentração de riqueza egoística, né? Porque Plutão rege nossas riquezas e Áries sempre tem aquela tendência de ser primeiro eu, primeiro eu. Isso talvez tenha muito a ver com a questão do como a gente tem dificuldade de lidar com a justiça social em termos de divisão de riqueza, que é a base de todas as outras injustiças, né? Saturno na casa 2, o Saturno delimita muito as limitações, né? Onde Saturno ele chega, ele faz um esfriamento e uma secura, limitando as coisas. Saturno na casa 3, ele sinaliza para uma dificuldade para lidar com a educação básica, né? Então a gente percebe que o Brasil tem uma dificuldade muito grande disso, também tem a ver com a comunicação, né? E Saturno ali pode também estar indicando essa tendência que a gente teve por um bom tempo pela censura, né? A ditadura militar, a censura, controlando o que se fala, os veículos de comunicação. Bom, é um país que tem uma natureza terrestre bastante forte, né? É um país que tem bastante comunicação, essa lua em Gêmeos, na casa 4, a cara, eu falei, né? Cara do brasileiro, um povo falador, um povo que se adapta, que dá um jeitinho nas coisas, é um povo que é visto como um povo alegre e até às vezes visto até uma maneira um pouco infantilizada pelas outras nações. Uma outra coisa que eu lembrei, nós somos reconhecidos mundialmente como sendo um povo com mania de limpeza. Isso tem muito a ver com Virgem, com esse sol em Virgem, tá, gente? Para quem rebate quando se fala do Brasil sendo um país virginiano, né? E nesse sentido, eu acho que a gente acaba tendo, pelo conjunto da obra, a gente tem muito mais a ver o mapa do Brasil ser encarado com a independência do que com a proclamação da República. Porque se a gente for falar em proclamação da República, o Brasil seria escorpiano, né? A gente sabe que a gente é um país que tem lá suas passionalidades, mas eu acredito que Virgem
caem muito mais para a gente como nação, né? Porque se a gente fosse um país escorpiano, nós seríamos um país muito mais incisivo, né? Conhecido por ser muito mais incisivo nas nossas posições, coisas que a gente não é visto, né? Essa flexibilidade que vem dessa lua em Gêmeos com esse sol em Virgem, acho que tem muito mais a ver com a gente do que uma característica escorpiana. Tudo bem, pessoal? Gostou desse vídeo? Dá um like, inscreva-se no nosso canal. Beijo. Fui.